Me mandaram esse texto e pediram para eu comentar. Isso aqui é de um português, então ele está debochando do Brasil. O Brasil vai ser uma potência mundial, mas em sonho. Ó, o Brasil realmente não vai ser uma potência mundial tão grande quanto China, Índia e Estados Unidos, mas o Brasil vai ser a quarta maior potência mundial. É evidente que bem abaixo dessas três, tá? Mas a vida para nós brasileiros vai mudar muito para melhor, enquanto a deles lá portuguesa está piorando. Então vamos lá. O Brasil é muito grande, nos seus 8.460 mil quilômetros quadrados cabia toda a União Europeia, mas Japão, Índia ainda sobrava muito terreno. População 195 milhões, equiparável da Alemanha, França e Reino Unido. Com esses números colossais, é natural que os brasileiros aspirem a ser uma potência mundial. Bom, ele pode estar falando que a gente aspira, né? Mas eu, pelo menos, eu sei também que não vai ser assim tão grande. Mas não basta querer ser. É preciso fazer que isso e os fatos econômicos apontem no sentido contrário. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é o tamanho da população. Se você tem uma população 5, 6 vezes menor do que a da China e da Índia, é evidente que a gente não vai conseguir passar eles porque o trem está proporcional à população. Então aqui está o mapa do Brasil, então vamos ver aqui quem fala. A situação econômica do Brasil. Em 1960 arrancou para 20 anos de forte crescimento econômico. Esse aqui realmente foi aquele milagre econômico brasileiro, conseguindo uma taxa de 7,3% ao ano, figura 2, tá? Nós vamos uma alegoria mesmo para a figura. Nessa altura, os brasileiros pensaram que tinham começado o arranque para se tornar a terceira potência mundial. Bom, isso aqui eu não sei, porque eu não pensei em nada, nem vivia nessa época. Depois veio a terrível década de 1980, que iniciou 20 anos de crescimento anêmico, 2% ao ano. Isso aqui ele está coberto de razão, tá? Depois do milagre econômico veio a década perdida, que foram 2 décadas perdidas. E esses 2% ao ano aqui também é questionável. Tem aquele paper lá do FMI que eu já mostrei para vocês, que fala que é 2% mais 3%, tá? Porque a inflação foi medida de maneira errada, então seria 5%. O que fez com que lentamente o povo tenha perdido a esperança. Ó, que eu saiba, os brasileiros não perderam a esperança, apesar de ter alguns brasileiros até hoje falando que aqui é ruim, né? Caiu o muro de Berlim, uma oportunidade, mas o Brasil não pôde ir a jogo porque estava falido. Realmente, naquela época a gente estava. Tá? Em 2003, voltou a esperança com Lula. Foi um pequeno sinal, mais 3,6% ao ano. Mas o otimismo tomou conta do povo brasileiro. Só festa, samba, foguetório por tão pouco. Bom, tão pouco para ele que não tem porra nenhuma, né? Mas para mim não é. Então vamos analisar o gráfico que ele mandou. Esse gráfico aqui está coberto de razão. O que está acontecendo? De 1960 a 1980 nós crescemos muito forte, só que esse crescimento aqui nós fizemos com base em dívida externa a juros flutuantes. Esse que foi o grande erro dos militares no Brasil. Além do mais, nós éramos altamente dependentes de petróleo. Então teve um choque do petróleo em 73, outro choque do petróleo em 79. Nós não tínhamos dinheiro para comprar petróleo e mais os juros da dívida interna, mais a própria dívida externa. Então isso arrebentou com a gente e fez com que a gente tivesse 2 décadas perdidas. E agora a gente está entrando num novo milagre econômico. Tá? Esse crescimento aqui não é tão forte quanto esse aqui, só que agora, como a população está crescendo menos, acaba que a riqueza do brasileiro vai aumentar mais forte, talvez, do que aqui, porque aqui a população estava crescendo muito forte. Se analisarmos os termos em PIB per capita, olha lá, ó, tá vendo? PIB per capita já aumenta mais forte um pouquinho. No período de 1980 a 2000, a economia brasileira esteve estagnada. Isso aqui seria mais 3% segundo o FMI, tá? Aquele paper. E nos últimos 10 anos voltou a crescer, mais 2,4%. Mas para quem quer ser potência, isso não é nada. Não é nada na cabeça dele, né? Mantendo essa taxa, o Brasil apenas atinge o atual PIB per capita português em 2050. O problema é que o PIB per capita português vai cair. Não é que o brasileiro vai ter que subir rápido. Nós vamos alcançar eles porque eles estão caindo. Eles estão caindo de podre, está tudo quebrado. Então esse PIB per capita aqui está aparentemente correto, com algumas pequenas correções, porque o PIB medido depende do índice de inflação. Como a inflação foi medida errado, o PIB sai errado. Por que será que o Brasil não arranca? Não arranca na cabeça deles. Eles estão dando marcha ré e não quer que a gente ande mais depressa. Né? Há quem defenda que o crescimento é puxado pelo consumo. Esses são os keynesianos da esquerda. Isso aqui eu concordo com ele. Tá? A gente tem que investir, poupar, não é ficar consumindo desenfreadamente, não. Dizem
que para um país crescer é preciso aumentar o consumo. Concordo com ele, é mentira. E, consequentemente, combater a poupança. Não, tem que fazer poupança. Há que favorecer a distribuição dos rendimentos dos que têm mais e poupam mais para os que têm menos e consomem mais. Esse é um processo que está a aquecer a economia brasileira. Em parte, tá? O que está aquecendo a economia brasileira mesmo é a China, é o efeito China. Como a China compra produtos que nós temos, é ela que está alavancando o crescimento brasileiro. Se fosse só o consumo, a gente já teria quebrado igual os portugueses. Mas está pensando está errado, porque para uma economia crescer é preciso investir em capacidade produtiva. Mas nós estamos fazendo isso aqui. A descoberta do pré-sal está fazendo a gente investir. Nós estamos investindo no etanol, no agronegócio. E para haver investimento tem que haver poupança. Isso aqui é uma falácia, porque você pode investir com capital próprio ou com capital estrangeiro. O Brasil está investindo tanto com capital próprio como um investimento direto do exterior e até mesmo com dinheiro que vem. Tá? Então dá para investir sem ter capital próprio. Para crescer é preciso diminuir o consumo. Não necessariamente. Tá? Se houvesse a diminuição do consumo, no longo prazo o Brasil cresceria muito mais forte. Mas no curto prazo, o aumento do consumo ajuda o crescimento. Tá? Isso aqui é uma faca de dois legumes, como diria o Newton Cardoso. Esses são os novos clássicos, que são seguidos na China e na Índia. Os esquerdistas chamam eles de neoliberais. Bom, a China e a Índia realmente poupam muito, tá? Eles estão corretíssimos em poupar bastante. Eu gostaria que os brasileiros poupassem igual a eles. Só que nós não somos China e Índia, nós não estamos fodidos igual a eles. Nós temos petróleo, nós temos muita coisa. Então nós podemos nos dar ao luxo de consumir. Eles não consomem porque não tem jeito lá. Pergunte aos esquerdistas keynesianos que dizem que o consumo faz aumentar o crescimento quando justificar a relação negativa do consumo e crescimento verificado. Isso aqui tem razão, tá? No curto prazo, o consumo até estimula o crescimento, mas no longo prazo dá merda. Tem que ser com equilíbrio, né? Essa linha de tendência aqui eu dei uma olhadinha, mas não entendi direito não, tá? Vou pular esse trem. O aumento do consumo em um PIB per capita implica crescimento... Eu também não sei o que é isso. O investimento no Brasil sempre foi pequeno. O investimento no Brasil sempre foi pequeno e está em queda. Pelo que a economia tem uns pequenos arranques, mas para logo. É isso na cabeça dele, né? Cresceu bastante. O que é isso aqui? Esse aqui é investimento bruto no Brasil. Eu apresentei um gráfico do Guido Mantega esses dias falando que o investimento está aumentando. Tá? Pelo que ele está falando aqui, está só caindo. Agora tem uma coisa bem interessante. Como o real está valorizado, mesmo que você invista pouco, com o real valorizado, dá para você comprar muita máquina e equipamento. Então isso aqui é um pouco... Você tem que levar em conta também o poder de compra do capital, que não está levando em conta aqui. Tá? O Brasil teve e tem como principal problema a falta de poupança. Ele está coberto de razão, então se a gente tivesse mais poupança seria muito melhor. O povo brasileiro não tem hábitos de poupança. A taxa de poupança em 2010 foi de 15% do PIB. É uma sociedade de consumo comparável às mais evoluídas, em que as pessoas não estão dispostas a abdicar do conforto presente para fazer a economia crescer. Coberto de razão, tá? Mas não existe uma forma de crescer de forma sustentada que não seja pelo poupar e investir. Sim, existe sim. E o Brasil está fazendo isso de maneira sustentada. Por quê? Porque nós temos commodities, então a China está investindo aqui e esse trem vai dar lucro para a gente e a gente vai conseguir pagar todas as dívidas. Tá? Já pagamos a dívida externa. Eles que estão fodidos lá estão enchendo o saco. Mesmo investir com poupança exterior, capital estrangeiro, não é a solução. Não é a solução para eles, porque eles não conseguem, né? Nós estamos conseguindo. A economia cresce, mas como é preciso pagar juros, se você pega investimento externo direto, não tem juros, é dividendos, tá? Eles vão mandar para lá, é parte dos lucros. Se não der lucro, eles não mandam. Se der lucro, deixa mandar. A riqueza disponível para os nacionais não cresce. Nós estamos pagando muito pouco de juros. Quem está fudido pagando juros é eles. Mesmo assim, pontualmente, o investimento estrangeiro é importante porque transfere tecnologia. É esse aqui que é o grande pulo do gato. É por isso que a China incentiva o investimento externo direto lá. É para receber transferência de tecnologia e também para que ninguém pode penalizar ela, porque, por exemplo, os Estados Unidos, se botar alguma pena para a China, vai estar penalizando as grandes corporações americanas. E elas vão lá no Congresso e não deixam penalizar. Mas não pode substituir a poupança interna.
Esse negócio de poupança interna, gente, tem uma tese seguinte: se o país crescer, o PIB aumenta. Como o PIB aumenta, sobra dinheiro e a gente passa a poupar mais. Então é bem possível que o Brasil aumente a sua poupança pelo crescimento, ou seja, o crescimento venha antes do aumento da poupança. Mas vamos aguardar para ver. Mas de todo jeito vai dar certo aqui no Brasil. Ele pode ficar cegado e cuidar de Portugal, que nós estamos bem aqui. A falta de poupança é uma bomba relógio. Mentira. Não havendo investimentos, equipamentos, mas está havendo investimento no Brasil. O design dos produtos fica demodé, a economia torna-se menos competitiva, o crescimento diminui. Aí o governo dizendo que vai estimular a economia, começa a incentivar o consumo e desequilibra as contas do país. Mas acontece que as contas do Brasil estão equilibradas. Nós pagamos nossa dívida externa, o governo baixou a dívida líquida do setor público de 60% do PIB para 37% do PIB. Então está tudo sob controle. Até que de repente vem a crise financeira. Não vai vir crise sobre o Brasil agora. O Brasil em 2007 entrou nesse processo. O que é isso aqui, gente? A balança está negativa, mas por quê? Porque nós estamos investindo no pré-sal. Se você investe no pré-sal, mas não tira o petróleo, é evidente que vai dar problema na balança. Mas e na hora que o pré-sal começar a produzir? Aí essa balança vai ficar positiva. Então isso aqui não tem problema nenhum. Isso aqui aconteceu com a Noruega. Manda ele estudar a Noruega um cadinho, que ele vai ver o que aconteceu. Como será a próxima década do Brasil? O investimento é cada vez menor. Mentira, o investimento está aumentando. O déficit corrente está a piorar, sim, no momento, por causa do pré-sal. Não prevejo nada de bom. Nada de bom a bunda dele. Mas ao menos ano vai estourar em 79, em 99, talvez aguente até 2019, mas aí vai estourar porra nenhuma. Mas o Brasil é dos BRICS que são o futuro. Mas o Brasil é dos BRICS. O Brasil é tipo uma pessoa sem autoestima que se enche de orgulho quando alguém lhe faz um elogio. E esse alguém é a China, o dragão, que usa os BRICS como arma política. Realmente, a China é uma potência da diplomacia. Tá? Eles estão mentindo, eles são muito maiores do que eles falam. Reolhemos a posição dos BRICS, figura 4. O Brasil está a milhas da China e da Índia junto à África do Sul. Esse gráfico tem que ver. Em 1980, a economia brasileira representava 50%. O problema é o seguinte: ele está falando que o Brasil perdeu vantagem em relação aos outros BRICS. Mas é evidente, se eles estão crescendo muito forte, não dá para a gente acompanhar. E eles estavam com o PIB per capita lá embaixo. Tá? Quando a China aparece em algum fórum internacional, não quer parecer agressivo. Isso aqui está coberto de razão. Tá? E por isso leva a reboque um país da América do Sul, um da Europa, um da África, e a bomba humana da Índia. Esse negócio de bomba humana da Índia também aqui, acho que ele está exagerando. Tá? Importantes vão ser a China e a Índia. O Brasil é uma dama não. A China e a Índia, realmente, elas vão ser muito maiores que o Brasil por conta da população deles. Tá? Se o PIB per capita deles, se o PIB de um país vai ser proporcional à população, o Brasil tendo pouca gente, vai ser menos. Mas isso interessa para a gente a qualidade de vida que a gente vai levar. Tendo menos pessoas também vai ficar mais parte para cada um. Aqui ele fala que o PIB do Brasil cresceu menos que a China e da Índia, tá? Uma verdade. Eles estavam muito lá embaixo, porque eles tinham uma população muito grande. Você pensa bem, dividir o que eles produzem para aquele tantão de gente, dá pouquinho para cada um. Graças a Deus aqui tem pouco, dá mais para nós. Em 1970, a economia chinesa valia metade da brasileira. Isso aqui foi por conta da revolução cultural do Mao Tse Tung. Lá eles fizeram muita cagada, então ficaram com o PIB pequeno. Aí agora estão recuperando, pararam de fazer merda. Vejamos, a China investe 45%, a Índia 35%, o Brasil 17%. Tá vendo? Ele está botando aqui com uma tendência de queda, mas não é bem assim, tá? Isso aqui nós tivemos muito alto. E outra coisa, a moeda valorizada significa que mesmo que você invista pequena porcentagem do PIB, isso vai se refletir em muitos obras. Como a moeda da China e da Índia está desvalorizada, o alto investimento lá não é tão representativo como no Brasil. Mas isso aqui ele tem razão, tá? A China está bombando no investimento e a Índia também. Então isso aqui, e com bom, as tendências de alta vai se reverter, né? Porque ninguém aguenta investir isso aqui durante muito tempo. Mas isso aqui é um excelente gráfico, tá, para a gente analisar. Ó. Isso aqui é a Revolução Cultural, tá, do Mao Tse Tung, deu merda. Peso do Brasil na economia mundial. Cadê do Brasil aqui? 1,57%, aumentou para 2,44%.
Crescimento 2010, 3,58. Previsão 2022. Entendeu? Nós vamos ficar praticamente estagnados, mas esse não é o problema. O problema é que se a gente acompanhar o crescimento mundial, já vai estar muito bom. E outra coisa, mesmo que a gente produza pouco, mas produtos valiosos como as commodities, nós vamos estar bem, porque nós vamos conseguir vender isso a um custo alto. O problema são os portugueses que estão concorrendo com a China e fica fazendo sapato e não vale porra nenhuma essa merda. Espelho, espelho meu, será que o Brasil vai ser uma potência mundial? Não vai ser tão grande quanto os outros, né? Já o é e o continuará a ser. É uma potência do futebol. Isso aqui eu concordo com ele, eu não gosto de futebol não. Samba já gosto. Mulher bonita eu gosto mais ainda. Goiabada parei de comer para não engordar. Mas da economia e da geopolítica nunca será uma potência. E eles lá? Tá falando de nós? Tinham que reduzir muito o consumo, porque 2,45 não conta para nada. Reduzir o consumo eu não digo, mas podia parar de aumentar um cadinho, né? Se o Brasil ou Portugal quiser voltar a ter crescimentos na casa de 6% ao ano, crescimento de 6% ao ano é muito. Tem que reduzir o consumo em 20 pontos percentuais do PIB. Não precisa crescer 6% ao ano, crescendo 4 já está bom, 4, 5. Provérbio chinês, se queres comer mais maçãs e és leviano, abana a árvore que tens. Se és sensato, poupa esse esforço e planta mais macieira. Então isso aqui ele está coberto de razão. A China tem um pensamento de longo prazo, e eles estão muito bem armados para o futuro. Então, como nós somos, o Brasil é complementar à China, nós estamos muito bem na fita. E os portugueses estão fodidos.